Você está prestes a embarcar em uma jornada que atravessa séculos de história, fé e revelação. Um livro que não é apenas uma simples obra literária, mas um alicerce espiritual e cultural para milhões de pessoas ao longo da história. A Bíblia. Neste roteiro, vamos explorar como esse conjunto de livros, escritos em contextos e épocas diferentes, moldou o destino de civilizações inteiras. Talvez você pense que já conhece essa história, mas hoje vamos desvendá-la de uma forma que você nunca viu antes. Vamos descobrir segredos escondidos em suas páginas, histórias de coragem e fé, além de como a palavra de Deus se manifestou e transformou vidas. Prepare-se para ver a Bíblia sob uma nova luz. A história da Bíblia começa há mais de 3.000 anos, em uma terra cheia de conflitos e esperança. O povo hebreu, ancestrais dos atuais israelitas, vivia no que hoje chamamos de Oriente Médio, uma região entre grandes civilizações como a Mesopotâmia e o Egito. Eles eram um povo nômade, guiados por suas crenças e promessas divinas. Mas como esses textos chegaram até nós? Tudo começa com a tradição oral. Durante séculos, histórias, leis e ensinamentos eram passados de geração em geração pela palavra falada. O patriarca Abraão, conhecido por sua fé inabalável, liderou seu povo em uma aliança com Deus. Essa aliança seria selada em um pacto que mudaria o curso da história. Os primeiros textos começaram a ser escritos por volta do século 13 e.C., com os relatos do Êxodo. Imagine, um povo escravizado no Egito, clamando por libertação. Sob a liderança de Moisés, o êxodo do Egito tornou-se um dos maiores símbolos de esperança e libertação na história da humanidade. Esses primeiros escritos formaram a base do que conhecemos hoje como o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses livros não apenas relatam a história de um povo, mas estabelecem as leis e os princípios que guiaram os israelitas por gerações. O que é fascinante é que esses textos não são apenas relatos históricos. Eles são profundamente espirituais. A cada página vemos a luta humana para entender Deus, a criação, o pecado e a redenção. E é essa complexidade, essa tensão entre o divino e o humano que torna a Bíblia tão única. O Antigo Testamento, ou Tanakh para os judeus, é uma compilação de 39 livros que narram desde a criação do mundo até o período de exílio do povo de Israel. Mas esses textos não foram escritos de uma só vez. Eles são fruto de séculos de tradição, edição e preservação. Esses livros podem ser divididos em 3 grandes partes: a Torá, ou Lei, que contém os 5 primeiros livros, os Neviim, ou Profetas, que contam a história dos líderes e profetas de Israel, e os Ketuvim, ou Escritos, que incluem hinos, orações e sabedoria. Um dos livros mais marcantes é o de Salmos, uma coletânea de hinos e orações usadas no culto judaico. Davi, o rei poeta, compôs muitos desses cânticos, expressando uma profunda conexão com Deus. No entanto, não é apenas a beleza literária desses textos que os torna memoráveis, mas sua capacidade de expressar as emoções humanas mais profundas: dor, alegria, arrependimento e louvor. Já os livros proféticos, como Isaías e Jeremias, são uma advertência e um consolo. Eles falam de um Deus que se importa profundamente com a justiça e a retidão, mas também de um Deus que deseja restaurar e redimir seu povo. Depois de centenas de anos de espera, o Messias finalmente veio. O Novo Testamento começa com o relato do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas ele não veio como um rei poderoso ou um guerreiro, como muitos esperavam. Jesus nasceu em uma simples manjedoura, em Belém, e cresceu em Nazaré, uma cidade humilde. Sua vida foi marcada por milagres, ensinamentos revolucionários e, finalmente, o sacrifício na cruz. Jesus desafiou as normas da sociedade e a estrutura religiosa de sua época.
pregando o amor ao próximo, o perdão e a salvação. As multidões o seguiam, enquanto os líderes religiosos o temiam. Mas a morte não foi o fim de sua história. 3 dias depois, ele ressuscitou, mostrando ao mundo o poder de Deus e a promessa da vida eterna. O Novo Testamento é o testemunho dessa nova aliança, uma promessa de salvação não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. A Bíblia não ficou restrita ao povo de Israel ou ao Oriente Médio. Depois da ressurreição de Cristo, seus seguidores levaram sua mensagem aos 4 cantos do mundo. Paulo, um dos apóstolos, viajou incansavelmente pelas regiões do Império Romano, pregando o Evangelho e escrevendo cartas para orientar as novas comunidades cristãs. Essas cartas, conhecidas como epístolas, tornaram-se parte integrante do Novo Testamento. Elas nos mostram o desenvolvimento da teologia cristã e a luta das primeiras igrejas para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus em um mundo pagão e hostil. Com o tempo, a Bíblia foi traduzida para várias línguas, alcançando diferentes culturas e sociedades. A Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, foi um movimento que buscava devolver a Bíblia ao povo. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que pessoas comuns a lessem em sua própria língua pela primeira vez. Entre o Antigo e o Novo Testamento, há um período de cerca de 400 anos, conhecido como o período intertestamentário. Apesar de a Bíblia não conter livros diretamente escritos nesse intervalo, foi uma época de grande transformação para o povo de Israel. Durante esse tempo, o mundo viu o surgimento e a queda de impérios como o grego e o romano. Alexandre o Grande expandiu o helenismo, influenciando profundamente a cultura judaica. Muitos judeus foram helenizados, adotando costumes gregos, o que gerou tensões entre os tradicionalistas e os que abraçavam essas novas influências. Foi também nesse período que os fariseus, saduceus e essênios, grupos religiosos com interpretações diversas da lei, surgiram. E, enquanto esses grupos se desenvolviam, o cenário estava sendo preparado para a chegada do Messias, que transformaria tudo. O Novo Testamento se abre com 4 livros extraordinários: os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles nos oferecem relatos detalhados sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Cada um dos evangelistas apresenta uma perspectiva única sobre quem Jesus era e o que ele veio fazer. Mateus escreve para um público judaico, ligando Jesus diretamente às promessas do Antigo Testamento. Marcos, o mais breve, destaca a ação e o serviço de Jesus, escrevendo para os cristãos em Roma. Lucas, um médico, narra com detalhes históricos e uma visão ampla da compaixão de Cristo por todos, especialmente pelos marginalizados. João, por fim, mergulha no lado mais espiritual e místico, enfatizando que Jesus é o Verbo de Deus encarnado. Esses 4 evangelhos juntos nos dão uma imagem completa da missão de Jesus. Não era apenas sobre milagres ou pregações, era sobre trazer o reino de Deus à terra e nos mostrar o caminho para a vida eterna. Após a ressurreição de Cristo, seus seguidores, liderados pelos apóstolos, espalharam a mensagem do Evangelho pelo mundo. Entre eles, destaca-se Paulo, que antes perseguia cristãos, mas após um encontro transformador com Jesus, tornou-se um dos maiores missionários da história. Paulo viajou por diversas regiões do Império Romano, fundando comunidades cristãs e escrevendo cartas para orientá-las na fé. Suas epístolas são um marco no Novo Testamento e abordam temas que ainda hoje nos tocam profundamente: salvação pela graça, a justificação pela fé e o amor fraternal. Cartas como Romanos, Coríntios, Efésios e Filipenses são verdadeiros tratados de teologia prática. Paulo responde às dificuldades das primeiras igrejas, encoraja os crentes a viverem de maneira santa e explica como o Evangelho de Cristo transforma todos os aspectos da vida.
Por séculos, os textos bíblicos foram preservados em manuscritos escritos à mão por monges e escribas dedicados. Esses homens copiavam cada palavra com extrema reverência, cientes de que estavam preservando as Escrituras para as gerações futuras. Mas o acesso à Bíblia era limitado a poucos que dominavam o hebraico, aramaico ou grego. Tudo isso mudou com a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg no século XV. A primeira obra impressa de Gutenberg foi uma Bíblia em latim, conhecida como a Bíblia de Gutenberg. Isso revolucionou o acesso ao texto sagrado, permitindo que um número muito maior de pessoas o tivesse em suas mãos. A Reforma Protestante também foi um momento crucial para a tradução da Bíblia. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, enquanto William Tyndale fez o mesmo para o inglês. Pela primeira vez, as Escrituras estavam disponíveis nas línguas comuns das pessoas, permitindo que cada cristão pudesse ler e entender por si mesmo a mensagem de Deus. Hoje, a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, disponível em mais de